Salve nação, saudações rubro-negras. Primeiramente quero falar o seguinte, acordei putaço com o resultado do jogo, furioso, chateado, triste. Porque, cara, quem não faz leva, né? Esse é o ditado do futebol. O Flamengo perdeu ontem por eficiência. Chutou 10 vezes ao gol, 5 foram no gol, o goleiro defendeu, foi um dos melhores em campo. E quem não faz leva, o Neymar, sozinho dentro da área, driblou 2, 3 e fez o gol. Não pode deixar um cara desse livre dentro da área, né, cara? Bem, dito isso, eu quero dizer o seguinte, eu pensei, repensei, não estava com vontade nenhuma de gravar hoje, nenhum vídeo. Mas como eu tenho aqui já de costume, uma obrigação, né, vamos dizer assim, de trazer todo dia, na hora do almoço, um vídeo, eu vou trazer aqui o que a imprensa falou do Flamengo aí no dia seguinte, tá? No dia seguinte. Neymar foi decisivo, o cara brilhou, está melhor fisicamente, foi o melhor em campo. E um cara desse não pode ficar livre dentro da área, né? É pedir para perder. E o Felipe Luiz? Vamos falar também do Felipe Luiz. Ele mexeu bem, mexeu mal. O que aconteceu no segundo tempo? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o jogo do Fluminense e Cruzeiro hoje à noite. Se o Fluminense não vencer o Cruzeiro, o Flamengo perde a liderança. O quarto melhor time do mundo, né? O Fluminense. Ironia, tá? É isso, galera. Vamos lá pro vídeo. Deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora. A partir do momento que você enfrenta um Flamengo que vinha embalado numa vitória que poderia ter sido... Foi por 2-0, mas poderia ter sido por 3, 4, 5 contra o São Paulo. Com certeza você entra em campo, rapaz, vamos pegar essa pedreira. E você não sofre tanto, você consegue neutralizar um Flamengo, isso te dá moral pra pegar um Mirassol com mais confiança, tentar... E jogou com personalidade, mais um jogo sem sofrer, né? Gol, com personalidade. Claro que o Flamengo teve mais posse de bola, mas o Santos nunca deixou de mostrar pro Flamengo que estava pronto para atacar o Flamengo. Exato. Coisa que o São Paulo não fez no Maracanã. Tudo bem que o jogo era na Vila e tal, mas foi um time que teve coragem, que jogou como grande que é. Total. E isso foi importante. Soube se defender, tirou o Flamengo da sua zona de conforto, porque o Flamengo abriu espaços que normalmente não abre e ganhou o jogo. Então, mas ganhou porque teve coragem para buscar o jogo contra o Flamengo, para jogar, propondo o jogo também quando tinha bola. É aí que entram as substituições do segundo tempo, que eu vou comentar no final do vídeo, né? Esse espaço aí que o Flamengo deu para que acontecesse o gol do Santos. Então, acho que teve muito mérito, não só na atuação do Neymar. O adversário, às vezes, né? Você só se defende, você deixa o cara Foi o que o São Paulo confortável. fez. Foi o que o São Paulo fez. Não é? O Santos não fez isso. O Santos, você citou o Zé Rafael, eu acho que assim, a partir do momento que você conta com o Zé Rafael e Thomas Rincon, que são dois jogadores ali que conseguem neutralizar um pouco mais as ações do meio campo adversário. De meio campo ofensivo do adversário. E aí você olha pra frente, você tem um Neymar, o time começa a se solidificar, não tem como. Eu olho com bons olhos aí o futuro do Santos. Eu sei que assim, não dá pra empolgar demais, pô, agora ninguém segura o Ney, não é por aí. Mas também não. É como você disse, eu acho que a gente também não pode olhar. O Santos vai brigar pra não cair esse ano de novo e tal. Se o Neymar estiver bem, eu acho que tudo melhora. Até a defesa, entendeu? Bira, o Eugênio quer falar. Não, fala, gente. Não, vai. Não, você podia falar que você tem alguma É coisa que eu queria passar língua. pro outro lado daqui a pouco, mas continua. Não, você quer falar do Flamengo? Vai lá. Você não ia falar alguma Não? coisa? Então, é o seguinte, falamos, eu acho que já falei aqui o que eu considero de importante da atuação do Santos. Do outro lado, perguntaram ali pro Felipe Luiz sobre o Pedro. Ele falou, não tenho nada a acrescentar. Então também não retirou nada do que disse, que eu acho que ele passou do ponto. Também não quis comentar o que o Pedro falou, que também não foi bandeira branca da paz. Então continua o clima bélico entre eles, o clima de desentendimento. E, repito o que eu falei aqui ontem, o Pedro é um jogador importante para o Flamengo. O Flamengo precisa... Felipe Luiz também falou isso. Precisa de outra forma. que o Pedro esteja dentro do contexto. Ele tem que conseguir trazer o Pedro para o contexto. O Pedro também tem que querer, né, cara? O Flamengo precisa do Pedro, lógico, né? Só que o Pedro também tem que se ajudar, tem que querer, o cara tem que ser mais humilde.
Falar, ó, tudo bem, eu errei, estou pronto para recomeçar. E ir pra cima, né? Ontem ele teria sido um jogador importante. Teria sido um jogador importante para o Flamengo, que há ali um certo... Por exemplo, o Flamengo perdeu o Gerson. Faz falta o Gerson. Faz falta o Gerson. Pela capacidade que ele tinha de prender a bola, de cadenciar o jogo, de ditar o ritmo do meio de campo do Flamengo. Então, já não tem o Pulgar, que está machucado. Joga o Alan, que nem tem comprometido, mas também Jogou não bem faz ontem. a Alan jogou bem, diferença. hein? Ontem estava jogando bem. Foi o melhor. Contra o São Paulo, ele também teve uma boa atuação, ontem também. Mas não é um jogador que eu botar a bola debaixo do braço como o Gerson faz. Daqui que eu vou organizar o time. Não vai fazer isso. Se especula aí uma possibilidade do Paquetá, né? O Flamengo estaria esperando a oficialização do caso Paquetá, que ao que parece pode terminar bem para ele, Paquetá. E aí sim, eu acho que o Paquetá seria um jogador à altura para substituir o Gerson no time do Flamengo. É muito caro o Paquetá. Mas o Flamengo não pode... Cruz não pode ser esse cara? É Não. isso, Abel. Não tem Vamos sido. chegar lá. Não tem Não sido. tem sido. Não tem sido, eu concordo Não tem plenamente, sido. mas não pode ser? Se esperava que pudesse ser, mas não se comprovou no Flamengo. Teve um bom início, depois caiu de produção, não voltou mais. É pra desistir, Lesão. Eugênio? Não acho que seja para desistir, tem que esperar, mas assim, até agora não está Flamengo pagou mostrando. caro, hein? Até É um agora é uma jogador decepção, vamos cobiçado. falar a verdade. Assim, pode virar o jogo e a gente sempre espera que o atleta consiga... O De La Cruz errou tudo que tentou ontem, cara. Errou passes fáceis, dando contra-ataque para o Santos, entrou muito mal. Nossa, o De La Cruz, ele precisa se benzer, precisa treinar muito, precisa correr, ele precisa se aprimorar. O cara tá muito mal. dar uma reviravolta. Mas o De La Cruz no Flamengo até aqui, pra mim, é uma grande decepção. E aí o Pra mim Flamengo também, por fica isso que eu, ali- por isso que eu tô Grande perguntando. Se espera muito mais. Ele Sai um jogava Gerson, mais você no não tem River o Plate, Pulgar. na seleção do Uruguai ou não? Hã? Sim, jogava, mas não está jogando. E ali na frente, assim, o Plata é improvisado, se o Bruno Henrique jogar ali é improvisado, sabe? Não tem o 9, não tem o cara ali da área. Juninho, né? São jogadores que podem jogar ali, mas não são daquela posição. Exato. Até por característica, não são homens gols, por exemplo, como o Pedro. E um clube como o Gabigol, Flamengo voltando um pouco precisa mais. desse cara. E outra coisa, falei aqui sobre o fato do Wallace ser um jogador importante. Ele continua sendo o último a entrar no jogo. É sempre o último a entrar. Mas tem uma filinha, vão entrando os outros, ele é o último a entrar. Ele Tem ontem... feito os golzinhos dele. Ele O Felipe ontem... foi contestado Mundial, né? na coletiva de imprensa pela pouca minutagem dada ao Wallace. A torcida já está começando Ele a tem que cobrar entrar mais cedo. minutos para o Wallace. Precisa Tem que entrar, mais cedo. ele tá pedindo Talvez tenha passagem. agora uma oportunidade, quem sabe, como titular no próximo jogo, porque o Bruno Henrique está fora, né? O Bruno Henrique está suspenso Fla-Flu, terceiro né? cartão. Fla-Flu. devido ao terceiro cartão. Pô, se o menino brilha no Fla-Flu, se for titular, né? A gente não sabe ainda o que passa na cabeça do Felipe Luiz. Mas pode ser uma chance enorme para ele se... Eu acho que firmar. dificilmente vai ser. Eu também Acho que ele vai não botar o boto a mão no fogo, Cebolinha não. ali, vai Verdade. continuar aguardando Nossa, o menino para entrar será ali, um faltando erro. 15 minutos. E o menino tá entrando, tem feito gol. Foi legal o Eugênio trazer, obviamente que é o assunto também, o Pedro, porque o Felipe Luiz falou muito sobre isso, todo mundo comentou sobre o fato dele ser um goleador. Faz 30, ele usou até a expressão lá, faz 30 gols em temporada, é difícil. Mas assim, eu vejo além de ter facilidade para fazer gol, ele faz bem pivô, protege bem a bola, toca bem a bola, às vezes arma a jogada para os outros. Agora o Felipe Luiz está preso no negócio de que ele joga de um jeito que ele quer pressionar a saída do adversário. Não que está preso. Mas É acho a que- maneira mas dele, eu- tem que ser mas respeitado. acho que- E que ele tem que correr. Mas acho que não ele é só tem isso. que correr mesmo. Mas acho que não é só isso. Diga, Bira. Porque quando ele quer que o jogador tenha uma certa atitude em campo, ele até usa certos termos para eventualmente criticar, falar isso. Quando ele fala que a atitude do Pedro foi ridícula no treino, foi desrespeitosa, é porque aconteceu mais coisa. Não foi só porque o Pedro estava de corpo mole no treino. É porque o Pedro deve ter feito coisas que... Sim, ele fala em deboche. Então, fala em deboche, exato, fala em deboche e tudo. Então tem uma questão de comportamento. Então a punição não é uma punição técnica de assim, não, eu quero que você marque mais, você não tá marcando, então eu vou botar outro que marque no seu lugar. Não é, Mas uma acho que puni- uma coisa é consequência vai da além. outra. Eu sei, mas então, mas tem uma questão disciplinar dentro do elenco. Talvez o Felipe Luiz queira também dar um exemplo de que o jogador tem que mudar o comportamento dele. Não só a dedicação, o comportamento de dedicação, mas de envolvimento e de Querer. respeitar mais a Querer. autoridade. Ele tem razão. Respeitar mais o adversário. Então eu vejo que a punição a ausência do Pedro não é uma punição apenas técnica de você não está fazendo as coisas que eu quero que o meu jogador faça.
é porque ele também precisa ser disciplinado, digamos. Ele precisa mudar o comportamento dele. Então vai além de simplesmente achar que o Pedro é ou não adequado para jogar. E já mostramos aqui, não foi só uma vez, e não foi só no F360, em outros programas, mostramos e lembramos que outros técnicos falaram sobre o Pedro reclamando. Sim. No Flamengo. Rogério Ceni, Dorival Júnior. Dorival na bola da vez. Não é o primeiro, o Felipe Luiz. Temos a parte... Teve o soco que ele levou lá do auxiliar técnico do preparador físico, né? Do Pablo, né? Também. Pela mesma Ali questão de postura. O cara perdeu a razão quando foi. Perdeu a razão. Quando apelou para violência, mas estava reclamando de postura do Pedro. É isso. Que não queria aquecer. Exatamente. Temos a participação da galera na hashtag F360BR. Bom dia, Gabriel. Felipe Luiz substituiu mal. Tirou o Alan, que era o melhor em campo, e Luiz Araújo, que sempre pode decidir, para entrar De La Cruz e Cebolinha, que estão devendo há muito tempo. Demora muito para pôr o Wallace. Olha aí. Eu concordo com o Gabriel, viu, Abel? Eu acho tudo? que ontem o Felipe... Pô, mas ele não pode apostar no De La Cruz e no Cebolinha? Não pode, mas o Alan fazia um bom jogo. Ah, tá. Eu acho que o Alan estava muito bem no jogo. Cara, eu iria falar sobre isso aqui, ó. Felipe Luiz substituiu mal, sim. Tirou o Alan e tirou o Luiz Araújo. Os dois estavam bem, né? E o Luiz Araújo costuma decidir, né? Eu iria falar sobre isso aqui, mas o Gabriel Vilarim, ele já antecipou aqui o que eu falaria no final do vídeo. Realmente, cara, Alan e Luiz Araújo estavam bem, não precisava ter tirado, né? Nossa, ele coloca o De La Cruz, que entrou morto em campo, que não fez nada, errou tudo. E o Cebolinha, cara, que não consegue jogar mais, que não consegue acertar nada. E realmente demorou muito para pôr o Wallace Yan. Concordo 100% com o Gabriel Vilarim. Assim como estava bem contra o São Paulo, o Alan fez um bom jogo ontem contra o Santos, até ajudou defensivamente ali no momento que o Neymar infiltrou, ele conseguiu tirar uma bola, vinha bem. E eu acho que não era jogo pro De La Cruz, pelo que o De La Cruz vem apresentando. Um jogo na Vila ali, Peraí. no segundo tempo, ele que não tem apresentado nada. Perguntar pra você é a mesma coisa que eu perguntei pro Eugênio, cara. Eu penso, como não é jogo pro De La Cruz? Pro que ele vem apresentando, eu acho que pro Flamengo então é pior. desiste do De La Cruz? Desiste do jogador? Não acho que tem que desistir, mas assim... O jogador de seleção uruguaia, o Flamengo pagou uma fortuna e não... Você tirar um jogador que tá bem pra colocar um jogo... Pode, mas assim, você tirar um jogador que tá bem no jogo pra colocar um jogador que não vive a melhor fase... Ele pensou muito ali em desgaste físico. Né? Pode ser também, pode ser, sem dúvidas. O momento do jogo em que precisava botar um gás extra. Mas o De La Cruz não tem se caracterizado por ser um jogador de vigor, né, físico apresentado no campo. Os senhores estão desistindo do jogador antes, hein? Não quero desistir, mas é uma das maiores decepções dos últimos tempos. Eu concordo que ele está devendo. Aí você assina embaixo. É isso. Falamos demais, tem mais 2 mensagens, pô. Vambora. Vamos lá. Olha. Deu, né, cara? Pô, o cara ali, o Vilarim, falou tudo que eu iria falar aqui das substituições do Felipe Luiz, né? Alan estava bem no jogo. Luiz Araújo pode decidir a qualquer momento, né? Driblando ou chutando de fora da área. Ele tira o Alan e coloca o De La Cruz. De La Cruz que... Nossa, o que aconteceu com o De La Cruz, hein, cara? Jogava muita bola e agora não joga nada, né? Cara, é inacreditável, né? O cara custou 80 milhões de reais e não joga nada. E o Cebolinha custou também mais ou menos isso aí, né? 70, 80 milhões também para o Flamengo. E não consegue jogar também. O cara, quando melhora um pouquinho, se lesiona. Aí volta pro DM. Daí na hora que ele volta a jogar, não volta jogando nada. Aí ele precisa de uma sequência. Aí ele começa a jogar um pouquinho bem, se lesiona. Toda vez é assim. Então são coisas difíceis de engolir, viu, cara? O outro que fez muita falta ontem foi o Alexandro, né? Que vive no DM também. Joga 3 jogos, volta pro DM. Joga 3 jogos, volta pro DM. O Varela é muito bom jogador. Só que a posição dele não é ali, cara. Ali ele quebra um galho. Ali ele é improvisado, né? Na lateral esquerda, né? E o Santos jogou muito nas costas do Varela ontem. Porque pega o cara desprotegido, né? Pega o cara com uma perna ruim, perna trocada no caso, né? Ele tá jogando do outro lado do campo, né? O Léo Ortiz ontem fez a pior partida dele com a camisa do Flamengo, hein, cara? Eu nunca vi o Léo Ortiz jogar tão mal como jogou ontem. O Flamengo ontem, ele finalizou pouco, tá? 10 vezes é pouco.
Para quem teve 74% de posse de bola, finalizar só 10 vezes é muito pouco. Para quem trocou 707 passes, é muito pouco, cara. Até é envolvente, o Flamengo envolve o adversário, sabe? Ele encurrala o adversário. Só que o Santos surpreendeu em não ter medo de ir para cima, né? Jogou no contra-ataque o Santos, sim. Deu a bola pro Flamengo, sim, é verdade. Só que o Santos foi para cima quando teve a bola, né? Não teve medo, não. Isso por quê? Porque o Neymar está bem melhor do que estava antes da Copa do Mundo, né? O Neymar, cara, ele fisicamente bem, é o melhor jogador disparado, né? Então, aqui, né? Na nossa realidade. Então, assim, você não pode deixar um cara desse também livre, né? Eu acho que a marcação em cima do Neymar, em certos momentos, falhou, né? Principalmente no gol que ele fez ali. Nossa, o Léo Pereira foi muito mal. O Varela, coitado, vendido na jogada, né? Então, assim, o Flamengo ontem poderia ter saído com um resultado melhorzinho, né, cara? Um empatezinho, né? Um pontinho é melhor que nada, porque se o Fluminense vence o Cruzeiro, beleza. O Flamengo se mantém na liderança. Mas se o Fluminense empata com o Cruzeiro assume a liderança com um ponto a mais, né? E se o Cruzeiro vence, daí abre 3 pontos, tendo um jogo a mais que o Flamengo. Cara, se você for ver pela lógica, vai ser um jogaço, né? Fluminense jogando em casa, Maracanã, eu acho que vai estar lotado depois da Copa do Mundo, né? Eu acho que a torcida do Fluminense deve lotar o Maracanã hoje. O jogo às 7h30 da noite. E do outro lado, o Cruzeiro tá jogando muito bem. É um time aí que vem surpreendendo, né? Depois que eles foram eliminados da Copa Sul-Americana, eles melhoraram demais. E tá ali, ó, tete a tete com o Flamengo na liderança, né? Então, galera, vai ser um jogaço, eu acho, Fluminense e Cruzeiro. E o Cruzeiro tem chance de vencer? Vai ter, mas o Fluminense, se jogar o que jogou na Copa do Mundo, o Fluminense vai vencer o Cruzeiro, cara. Se jogar o que jogou contra o Borussia, contra a Inter de Milão e contra o Al Hilal, pô, por mais que o Cruzeiro esteja numa fase boa, o Fluminense pode vencer, sim. Agora resta saber, né? Vai jogar como contra o Cruzeiro? Vai jogar achando que já ganhou porque ficou em quarto colocado no Mundial de Clubes? Ou vai entrar com seriedade e entendendo que o Cruzeiro é um grande time e que está brigando pelo Campeonato Brasileiro? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, galera. Tamo juntos. O dia hoje não está tão alegre pro meu lado porque eu estou putaço, irritado com o resultado de ontem. Valeu, saudações rubro-negras. Fui.